Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 2 pessoas morreram depois da queda de um muro em Paço do Lumiar. Polícia apreende carga de baterias roubadas e prende suspeito de furto. Em Imperatriz, hospital de campanha que atende a infectados pela pandemia vai funcionar até a chegada de uma vacina. E ainda, fim de ano é oportunidade para buscar uma vaga no mercado de trabalho com a abertura dos empregos temporários. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa mostrando que uma pessoa foi presa por suspeita de participação em um esquema de roubo de baterias de empresas de telecomunicações. A polícia flagrou o momento em que parte dos equipamentos eram usados para montar um trio elétrico. 44 baterias estacionárias foram apreendidas, algumas ainda com plástico e outras lacradas. Elas são indicadas para os sistemas de telecomunicações por trabalharem de maneira diferente das automotivas. Os benefícios atraíram criminosos que passaram a utilizar o material em veículos que prestam serviço de sonorizações e eventos. De acordo com as investigações policiais, as ações aconteciam no período noturno. Os criminosos invadiam espaços como este, onde fica a torre de telefonia, faziam a retirada da bateria. Isto já comprometia de forma imediata a qualidade no sinal oferecido pelas operadoras. O prejuízo calculado é de aproximadamente R$60 mil, por conta do preço diferenciado de cada bateria. Este vídeo mostra o momento em que a polícia chegou no espaço onde um caminhão estava sendo adaptado para trio elétrico. Essas baterias, elas servem para manutenção da qualidade dos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e de internet e TV também, né, a TV a cabo. Esses equipamentos aqui fazem com que dê estabilidade nesses sites. Quando essas baterias são retiradas, repentinamente, cai a qualidade do sinal. Ou muitas vezes zera, você passa em determinadas áreas da cidade, você perde o sinal de internet, você perde o sinal do telefone. É exatamente por isso. As investigações continuam para identificar outros receptadores e demais envolvidos nas ações criminosas. Foi preso em flagrante o proprietário da fábrica onde estava sendo construído o trio elétrico. O caminhão, inclusive, foi apreendido, que o motorista fugiu, evadiu-se do local e foi conduzido para cá. Ele já é conhecido nosso, já é reincidente. De outras vezes ele foi pego também com material furtado de sites de telefonia, né, dessas torres, a mesma prática. E dessa vez ele foi preso e ele foi encaminhado para Pedrinhas. Olha, uma operação apreendeu drogas, armas e munições em uma casa na cidade de Caxias. No local, a polícia também encontrou placas de veículos roubados. A apreensão da droga ocorreu por meio do trabalho das equipes da DENARC, Delegacia de Combate ao Narcotráfico de Caxias, e GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do município de Timon. De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma investigação que contou com o apoio da Delegacia Regional de Caxias e do Departamento de Homicídios. A droga foi encontrada dentro de uma casa no residencial Vila Paraíso. Além da droga apreendida, pouco mais de 26 quilos de maconha prensada, foram encontrados ainda no interior da residência uma espingarda calibre 20, munições, 10 gramas de substância análoga à cocaína, rádios comunicadores, balança digital e placas de veículos roubados. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Caxias. A polícia investiga sobre a participação de outras pessoas envolvidas na ação criminosa. Essa apreensão é fruto de investigações, não é uma coisa aleatória, né? Investigações que a gente vem fazendo aqui, a Polícia Civil, em parceria com o GAECO em Timon, a DENARC de Timon também, né? Porque hoje a gente vê que o crime está bem interligado, Teresina, Timon, Caxias. Então a gente vem sempre trocando informações, vem trabalhando em conjunto. E 2 pessoas morreram depois da queda de um muro em Paço do Lumiar. A repórter Andressa Miranda tem as informações.
Era por volta de 2 horas da tarde quando os 2 homens que estavam sentados na calçada foram atingidos pelo muro. Um tinha 32 e o outro tinha 35 anos. Uma máquina que fazia serviços aqui acabou atingindo a estrutura de concreto e cedeu metade do muro bem no local onde eles estavam. Minutos antes, 3 pessoas estavam no local. Um outro saiu para beber água e quando retornou, observou a situação e acionou a polícia, que agora segue investigando para identificar o condutor da máquina que deve responder por homicídio culposo. A gente descobriu que o motorista da máquina, que é uma máquina grande, uma retroescavadeira, ele fugiu do local logo depois do acidente e que ele estava prestando serviço, e a máquina também, para a prefeitura daqui de Passo do Lumiar, fazendo um serviço aqui na região. Mas nós estamos aqui da prefeitura, junto com o pessoal da empresa Lobato, aqui, dando aqui toda a assistência aqui para a família, né, que foi um caso triste, né, ninguém quer perder seu ente querido, mas nós estamos aqui, né, dando assistência aqui para os familiares aqui dos mortos. Voltamos aos estúdios. Bom, de acordo com informações da polícia, o motorista da máquina suspeito de causar o acidente prometeu se apresentar na delegacia na manhã de sexta-feira. A nossa produção também entrou em contato com a Prefeitura de Passo do Lumiar para que se manifestasse sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta. Mudando de assunto, agora eu faço o convite para você que acompanha ao vivo a nossa programação pelo Facebook a deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer de onde você acompanha o nosso jornal, fique à vontade. Daqui a pouco você vai ver que quem não votou no primeiro turno nem vai votar no segundo precisa justificar e algumas restrições pode sofrer. Mais detalhes daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a Equatorial me convidou para falar de algo muito importante, economia. Fique ligado nessas dicas para economizar na conta de energia. Troque a geladeira velha porque modelos antigos podem consumir até 190% a mais de energia. E nunca use a parte de trás da geladeira para secar roupas. Vai usar o ferro elétrico? Junte bastante roupa para passar tudo de uma vez. Escolha lâmpadas de LED, elas são mais econômicas, só que você também pode fazer a sua parte e apagar quando não estiver usando. A turma do computador, desligue a tela quando se ausentar. Evite dormir com a TV ligada e, claro, prefira equipamentos com selo A do Procel. E aí, aprendeu com essas dicas? Então coloque elas em prática no seu dia a dia e espalhe para amigos, vizinhos e para o pessoal aí da sua família. Assim você vai economizar e ajuda ainda pessoas a economizar também. A Equatorial trabalhando todo dia para ser melhor para você. Agora a gente fala de eleições 2020. E você sabe que quem deixa de votar ou não justifica a ausência pode enfrentar uma série de restrições. Esse ano, a justificativa pode ser feita pelo aplicativo do TSE, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas. Entre os principais problemas apontados com a utilização do e-título está o da justificativa do voto. E aí vale aquela velha e boa dica: não deixar para a última hora. O eleitor no dia da eleição pode enfrentar problemas com o congestionamento do sistema pela quantidade de acessos ao aplicativo. Por isso, o recomendado é que o serviço seja utilizado até véspera da eleição, neste caso, no sábado. Para o segundo turno, o TSE está recomendando que o eleitor baixe e preencha o aplicativo até as 23 horas e 59 minutos do sábado. Então, só tem um sábado para ele baixar e preencher as informações. No dia da eleição, ele não vai poder baixar. Quem não votou tem até 60 dias após a data do pleito para fazer a justificativa. O coordenador de fiscalização do cadastro eleitoral lembra que cada turno é uma eleição. Portanto, a justificativa ou participação no pleito, votando, não tem interferência de um processo no outro. São 2 turnos e cada turno é considerado uma eleição. Então, o eleitor tem a obrigação de votar ou justificar também no segundo turno. Para quem ainda não teve seu cadastro atualizado, segundo a Justiça Eleitoral, não deve se preocupar. A atualização no sistema deve acontecer até o próximo mês. A previsão é que seja no começo de dezembro. E alguns eleitores que estão consultando o sistema, o aplicativo, e tem lá a informação que
que mesmo ele tendo justificado, está lá com débito, é porque o nosso cadastro ainda não foi atualizado com as informações do e-título. Em dezembro vai atualizar essas informações do nosso cadastro. Muito bem, você acompanha agora a agenda dos candidatos à prefeitura aqui da capital para amanhã. O candidato Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha. À tarde, bandeiraço e à noite, debate em emissora de TV. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã tem café da manhã com o diretório estadual do PT, caminhada na Vila Luizão e conversa com entidades empresariais na FEComércio. À tarde, reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais e concede entrevista para emissora de televisão. À noite, participa de debate em emissora de TV. Mudando um pouco de assunto, bancas de jornais que foram retiradas de um canteiro central no bairro do Renascença, aqui em São Luís, foram reinstaladas em um novo espaço. A medida atendeu a um pedido do Ministério Público. As duas bancas de jornais e revistas funcionarão agora no estacionamento lateral deste shopping center no bairro do Renascença. Uma delas, inclusive, que já existe há mais de 20 anos, já foi instalada e os responsáveis trabalham na organização do espaço. Um alívio para quem ficou mais de um mês na incerteza se o negócio reabriria. Foi preciso a intervenção deles para a gente poder voltar a funcionar. As 3 bancas que funcionavam nesse canteiro central foram retiradas no último dia 15 de outubro. Elas deveriam ter sido realocadas de imediato. Mas para que esse acordo fosse de fato cumprido, foi preciso a Defensoria Pública do Estado do Maranhão intervir. Então nós atuamos para que aquilo que ficou acordado no dia da remoção, que era a colocação delas em um espaço onde elas pudessem continuar trabalhando, fosse cumprido. A remoção ocorreu após recomendação da primeira Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, visando a desobstrução de calçadas e locais de uso público na capital maranhense. No entendimento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, os comerciantes também não poderiam ser penalizados com um enorme prejuízo financeiro, principalmente nesse momento de crise, gerada pela pandemia da Covid-19. Então toda a atuação da Defensoria foi nessa perspectiva de que o poder público tem o poder-dever de realizar a ordenação do espaço urbano, mas isso não pode significar o sacrifício da sobrevivência digna de famílias. Vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Começando com São Luís, sol e aumento de nuvens pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de chuva, hein? Olha só aqui a temperatura no nosso telão, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz também tem sol com aumento de nuvens pela manhã e pode chover à tarde e à noite também. A mínima fica em 21 e a máxima 32 graus. Em Pinheiro o clima também é parecido, com sol e nuvens pela manhã e chuva no período da tarde e à noite. A mínima fica em 24 graus e a máxima 33. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que o fim de ano é a oportunidade de garantir vaga no mercado de trabalho com a abertura dos empregos temporários. Até já. Já estamos de volta e vamos ao boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia do coronavírus aqui no estado. Olha, desde o início da pandemia já foram registrados 192.501 casos da doença. Nas últimas 24 horas, 372 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão. São 3.052 casos ativos no estado. Desse total, 237 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 2.800 estão em tratamento em casa. O número de recuperados é de mais de 185.100 pessoas. Nas últimas 24 horas foram registradas 7 mortes pela doença no estado. No total são 4.263. O número de casos suspeitos é de mais de 6.900. Ainda falando sobre a pandemia aqui no estado, em Imperatriz, o hospital de campanha vai continuar funcionando mesmo com a redução do número de casos, até que chegue uma vacina ao estado. A taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI no Hospital Municipal de Campanha vem reduzindo consideravelmente nas últimas semanas. Das 10 UTIs existentes na unidade,
apenas uma está ocupada. No cenário de mais de 8 mil infectados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia, a queda nos números vem sendo positiva. Mas enquanto a vacina não chega, os cuidados devem ser mantidos. Apesar de não ter ainda uma vacina para imunizar a população contra a Covid-19, o Ministério da Saúde estima que as primeiras doses estejam no mercado no primeiro semestre de 2021. Até lá, o Hospital Municipal de Campanha permanecerá funcionando com a mesma estrutura inicial. A unidade conta com 49 leitos de enfermaria e 10 leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, e de acordo com o município, o funcionamento será mantido até que tenha uma vacina. A Prefeitura recomenda que toda pessoa com sintomas gripais procurem de imediato os ambulatórios, porque assim fizemos a diferença no combate à pandemia Imperatriz, com mais de 94% das pessoas recuperadas. Isso foi um grande trabalho feito pelos ambulatórios da Prefeitura de Imperatriz. Pois é, e mesmo com redução do número de vagas este ano, por conta da crise provocada pela pandemia, a contratação temporária de fim de ano continua sendo uma oportunidade para quem tenta voltar ao mercado de trabalho. Loja cheia, atendimento a todo vapor. No espaço pequeno, Marlice dá um jeitinho para atender a quinta cliente do dia. Faz um ano que ela conquistou a vaga de trabalho, depois da experiência como temporária em um período como este. Resultado de esforço e vontade de aprender. Aí assim eu fui aprendendo até que ela viu que eu me esforcei bastante. Ela pegou e disse que era bom. Aí ela gostou do meu trabalho e aí até hoje. Fazer um ano, né? Graças a Deus. Aí estamos aqui. Aproveitar os temporários é uma prática recorrente para Carla. Apesar da pandemia, ela conseguiu se ajustar sem precisar demitir ninguém. Para o Natal de 2020, a ideia é contratar mais 7 pessoas. Bom, nós estamos muito esperançosos, né? Que esse ano seja um Natal maravilhoso para todos os comerciantes. Ano passado, nós fizemos a contratação de 5 funcionários temporários, que nós chamamos de funcionários intermitentes, que é aqueles que vêm para agregar ao quadro de funcionários. E esse ano nós estamos na perspectiva de contratar mais 7 funcionários temporários. A pretensão da empresária está dentro da perspectiva da FEComércio de mais de 70% de contratação temporária pelo comércio varejista, no ano marcado pela pandemia da Covid-19. O índice é 7% menor se comparado ao mesmo período de 2019. A gente não conseguiu gerar empregos como gera todos os anos. Então, a perspectiva é que esses últimos dois meses do ano sejam para isso, para que o comércio volte a ter confiança em contratar. E os indicadores da FEComércio mostram isso. A gente tem 74% das empresas aí com intenção de contratar nesses últimos 2 meses do ano. De 2019 para cá, o comércio varejista de São Luís vive uma verdadeira gangorra. No ano passado, foi responsável pela criação de mais de 860 novas vagas de trabalho. Mas aí veio a pandemia e este mesmo comércio precisou dispensar mais de 1.200 trabalhadores. Passado o período mais crítico e com a flexibilização, voltou a contratar. De julho até setembro, foram 1.651 novas vagas de trabalho. O comércio varejista representa 16% do total de postos de trabalho formal aqui em São Luís. Com a chegada do Natal, esse número deve ser ampliado. A data é a mais importante para o comércio, que, em razão da pandemia, perdeu outras também significativas, como o Dia das Mães e a Páscoa. A insegurança, ainda com a pandemia no Maranhão, faz um contraponto à expectativa do setor para a retomada de vendas e novas contratações. Mas, nesse momento, a perspectiva das empresas é de retomada gradativa das vendas, retomada gradativa do emprego. Expectativa boa também para Marlice, que no primeiro ano de carteira assinada pretende vender muito. Se depender da avaliação da cliente, a vendedora está com a comissão garantida. Foi bom. Foi ótimo, excelente. E a gente encerra com imagens ao vivo da movimentação na Rua das Cajazeiras, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. Até amanhã.